Ok, chegando para falar a respeito de pragas virtuais, que pode ser vírus, adwares, spywares, também cavalos de Troia e outros do gênero, que possam ter infectado a sua máquina. Bom, às vezes a pessoa está com a máquina com um comportamento estranho, travamentos, às vezes o explorador fecha sozinho, às vezes vai entrar num site e recebe a notificação que a conexão não é segura. Muitas vezes fazer uma verificação completa com antivírus é um procedimento muito demorado, principalmente se o usuário tem aí um HD de 1 tera, um HD até com mais de 1 tera, até 500 GB mesmo, acaba sendo um procedimento um pouco demorado, certo? Às vezes a pessoa não tem essa paciência de esperar esse procedimento até o final e acaba interrompendo. E muitas vezes a pessoa até faz esse procedimento até o final e não obtém resultado. Termina a varredura, o antivírus não encontra nada e o sistema continua com um comportamento estranho, certo? Então eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer uma verificação de vírus de forma manual, tá? Sem precisar de recorrer a antivírus, certo? Lembrando que esse é um procedimento para quem já tem uma certa familiaridade com o CMD e com os arquivos de sistema, suas extensões, ok? Bom, primeiramente, você vai entrar aqui na tela do CMD, de preferência execute ele como administrador. Antes de nós executarmos aqui o comando, eu vou fazer uma pequena explicação. Geralmente os hackers eles alocam seus vírus dentro de principalmente 2 diretórios, 2 caminhos, como por exemplo C. No caso de C não fica em nenhum diretório, fica na raiz de C mesmo, ok? Geralmente esse vírus fica por aqui, solto, na raiz de C, certo? Ou, em alguns casos, o arquivo nocivo ele pode ficar dentro da pasta Windows, ok? Então nós vamos fazer uma verificação aqui primeiro em C e depois em Windows, pasta de sistema, ok? Bom, o que você vai fazer? Primeiramente você vai aqui em C, no seu explorador, copia o caminho para chegar em C. Dá um CD, espaço e cola o caminho. Pronto, nós já estamos em C. Agora eu vou mostrar para vocês qual que é a linha de comando para que vocês possam fazer a verificação de vírus, como o pessoal fala, na unha, de forma manual, ok? Vamos lá, vocês vão utilizar aí o comando attribute. Bom, utilizando aqui o comando attribute e depois hash e no final asteriscos, ponto, asteriscos. Eu vou explicar para vocês o que quer dizer cada um desses atributos que estão aparecendo na tela. Primeiro, o atributo R é um atributo de read only, ou seja, ele faz com que o arquivo seja um arquivo somente de leitura, certo? Eles colocam esse tipo de atributo no arquivo para que ele não seja modificado, para que ele seja um arquivo apenas de leitura e para que fique inacessível aí qualquer tipo de modificação. O segundo atributo que está aqui é o atributo A. Esse atributo é para arquivos que comportam outros arquivos, ou seja, arquivos de compressão, que pode ser um arquivo zip, um arquivo rar. Se a pessoa estiver utilizando o Linux, pode ser um arquivo tar, certo? Que são arquivos que comportam outros arquivos dentro deles. Tá? Isso acontece porque às vezes o vírus pode vir dentro de um arquivo compactado. Por exemplo, o arquivo exe, ele não deixa de ser um arquivo com esse atributo também, porque dentro de exe existem outros arquivos. Tá? Então ele é quase como se fosse um arquivo do tipo A, de compressão. Ok? O próximo atributo aqui que nós vamos retirar, esse sinal de menos que você tem em cada um dos atributos é porque esses atributos serão retirados dos arquivos, ok? O próximo atributo é o atributo S. Esse atributo ele mostra que o arquivo é um arquivo de sistema. Então eles colocam esse atributo para que o Windows reconheça como um arquivo legítimo, tá? Coisa que não é legítimo coisa nenhuma, ok? Próximo atributo é o atributo hidden. Esse é um atributo utilizado para que esse arquivo fique escondido. Tá? Você não vai conseguir ver esse arquivo se ele estiver aqui. Enquanto ele estiver com esse atributo hidden, ele vai ficar oculto, ok?
E aqui, como vocês podem ver, asteriscos, ponto asteriscos, é para que possa aparecer todos os arquivos com todas as suas extensões. Tá? Se for exe, se for DLL, se for um arquivo do tipo DAT, se for um arquivo sys, seja qual for, ele vai aparecer após executar o comando. Ok? Então, dada a explicação, vamos executar essa linha de comando e ver o que aparece no explorador. Olha só, como vocês podem ver aqui, está aparecendo Access Deny, acesso negado, a esse arquivo boot.mgr. Como eu expliquei lá no outro vídeo referente ao Slax, a distribuição Slax, esse arquivo do Windows, boot.mgr, ele é imprescindível para o Windows dar o boot, para startar o Windows. Então, por segurança, o sistema bloqueia o acesso a esse arquivo. Ok? Outros arquivos aqui foram bloqueados, como o pagefile.sys, que é um arquivo de paginação, tá, também é do sistema. Ou seja, todos esses arquivos aqui que são bloqueados, acesso porque são arquivos do sistema. Arquivos 100% seguros, ok? Agora eu vou mostrar aqui para vocês que não aparece absolutamente nada aqui, tá? Não sei esses arquivos padrões do sistema, ok? Todos os arquivos padrões do sistema. Então em C nós não temos nada, ok? Como não encontramos nada em C, vamos fazer uma verificação agora em Windows, a pasta Windows. Então acessamos aqui o local de Windows, copiamos o caminho, digitamos cd espaço e colamos o caminho. Enter. Pronto, já estamos dentro do diretório Windows. Então nós vamos dar esse comando de novo e ver o que acontece. Vamos lá. Bom, como vocês podem ver, todos esses arquivos aqui que aparecem como acesso negado são arquivos confiáveis, arquivos de sistema, como por exemplo aqui o Notepad, que é o nosso bloco de notas, certo? Agora vamos verificar no explorador o que aparece para nós. Vamos lá, em Windows. Dá uma olhada aqui um por um. Bom, esse default aqui, eu cheguei a desconfiar um pouco dele, mas está aparecendo aqui que ele é um arquivo de atalho para o MS-DOS. Então se você utiliza o prompt de comando com alguma frequência, é normal que esse arquivo aqui seja criado, tá? Não tem problema algum, tá bom? Ou se você executa algum outro tipo de programa que tenha alguma ligação com a MS-DOS, como Visual C++, por exemplo, esse arquivo também pode aparecer. É importante que você habilite lá nas opções de pasta que todas as extensões apareçam, tá? Porque por padrão essas extensões ficam escondidas, só aparecem as extensões dos arquivos principais, tá? Então você vai lá nas opções de pasta e habilita para que todas as extensões apareçam, certo? Eu já fiz isso, por isso que todas as extensões aqui estão aparecendo, menos desse arquivo, porque ele é um arquivo do tipo PIF. Você tem que ir em propriedades para poder verificar. Ok, eu vou aqui em Security, mostra aqui um arquivo de sistema. Eu vou em Details, mostrar detalhes. Olha só, aqui mostra que o proprietário é Trusted Installer, ou seja, é um arquivo confiável, tá? E aqui está dizendo que o tipo do arquivo é um atalho para o MS-DOS. Então é um arquivo confiável, pode ficar tranquilo com relação a isso, ok? Bom, agora esse arquivo aqui é um arquivo um pouco estranho, um pouco fora do padrão. É o seguinte, eu vou copiar ele aqui, vou jogar no Google. Vou pesquisar esse arquivo no Google e ver o que é que aparece para mim referente a ele.
Existem sites que passam uma informação e outros que passam outras. Aqui está dizendo que esse arquivo ele é um potencial vírus, mas só que somente se ele tiver o final .exe. Por isso que eu falei para vocês que é importante vocês habilitarem essas extensões. Vocês vão lá em Folder Options, se o seu sistema estiver em inglês, ou opções de pasta. Vocês habilitam para que as extensões estejam visíveis, tá? Para que apareçam todas as extensões de todos os arquivos, tá? Como eu já habilitei essa função, eu já estou vendo aqui que esse arquivo, que é um arquivo do Netscape, tá? Esse arquivo aqui, galera, é um arquivo do navegador Netscape, só que ele foi descontinuado em 2002, tá? Esse é um arquivo de registro do Netscape. Aí o que acontece? Se aqui para mim estivesse aparecendo nsreg.det.exe, eu teria certeza absoluta que isso aqui é um vírus, que se trata de um vírus. Só que como não aparece como .exe, aparece somente .dat, eu fico com essa dúvida pendente. Só que como é um arquivo que está linkado a um navegador que não é mais utilizado, que nem existe mais, não tem por que manter esse arquivo aqui. Então, por via das dúvidas, né, por desencargo de consciência, eu vou acabar tendo que apagar esse arquivo. Eu vou deletá-lo de forma definitiva aqui, ok? Primeiro eu vou tentar triturar ele, mas eu acho que não tem como porque é um arquivo muito leve. Uma coisa que é importante vocês verificarem é a data, tá? Geralmente quando é vírus, ele tem uma data um pouco atual, né? Ele vai surgir a partir do momento que você começa a ver que a máquina está com um comportamento estranho. Esse default aqui, você pode ver que é de 2006, então não faria sentido. É um arquivo muito antigo. Então é óbvio que ele não é um arquivo de vírus, por fato de ser muito antigo, né? Quando você vê comportamentos estranhos na sua máquina, lógico que esses comportamentos são recentes. Então verifique sempre a data dos arquivos. Esse aqui já é um arquivo muito recente. Já foi gerado em 24 de abril de 2021, às 10 horas da noite. É um arquivo bem recente, tá? E como eu falei, como é um arquivo que está diretamente ligado a um navegador que não existe mais, não tem por que mantê-lo aqui, tá? Eu desconfio também que esse arquivo esteja ligado ao Firefox, mas por via das dúvidas eu vou deletá-lo para que não tenha mais problema, ok? Vou dar um Shift Del aqui para que ele seja deletado de forma definitiva. Triturar não tem como porque ele é um arquivo muito leve, tá? Tá aparecendo 0 KB aqui. Então vou dar um Shift Del. Confirma. Pronto, o arquivo foi deletado. Ok? Feito isso, você vai reiniciar a sua máquina e se você verificar que esse arquivo voltou, esse arquivo que você deletou, do qual você suspeitava, se ele retornar, é porque ele estava atrelado a algum outro programa. Por exemplo, se eu reiniciar minha máquina aqui e esse arquivo voltar, esse arquivo nsreg.det, é porque esse arquivo muito provavelmente está atrelado aí ao navegador da Firefox, ok? Caso não, é porque realmente era um arquivo suspeito. Vocês podem ver que eu estou utilizando aqui o AVG e ele acabou não detectando. Então nem sempre esses antivírus são 100% confiáveis. Então é importante vocês fazerem esse tipo de procedimento, porque os vírus eles vão mudando, vão se atualizando. E nem sempre os bancos de dados dos antivírus estão atualizados. E alguns acabam passando batido, certo? Bom, então era essa dica que eu tinha para dar para vocês. Ok? Utilizem com moderação. E é isso, um forte abraço a todos. Tchau, tchau.